Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Três Tons de RH. Estou aqui com a Valéria, estou aqui com o Roberto, Oba. e a gente vai dar continuidade à série onde a gente está comentando, está trazendo, fazendo algumas comparações, algumas análises sobre séries, sobre filmes, né? E hoje a gente, dando continuidade, a gente vai falar sobre a série The Crown. A gente vai falar especificamente da temporada 3, episódios 7, que fala do Moon Dust, quer dizer, poeira lunar, um episódio de autoconhecimento. Mas antes de começar, a gente nos acompanhe, escutem até o fim, que eu acho que é importante se acompanhar até o fim dessa nossa discussão. Nós estamos nas redes sociais, no YouTube, LinkedIn, no nosso site www.tristonjh.com.br. Vai lá, nos acompanhe. É um episódio basicamente de autoconhecimento. Para mim foi até surpreendente, né? Porque a gente vê o Príncipe Philip, pelo menos eu até ali eu não vi a série toda, eu fui olhando aos poucos, né? Não era tão apaixonado, mas fiquei muito interessado, e não era uma figura que obviamente me agradava, e me surpreendi muito nesse episódio, nessa jornada de autoconhecimento. O que vocês acharam? Eu acho que a figura do Príncipe Philip, né, era uma figura bem marcante, né? E ele era bem questionador, até na posição dele, pelo fato dele não ser rei, né, embora ele não gostasse, né, do título de consorte, né? Mas ele queria muito mais exposição, era uma pessoa bem arrojada, né? E nessa série, nesse episódio especificamente, já passou algum tempo, né, em que ele já está numa curva um pouquinho diferente, uma curva descendente, em que ele estava passando por uma crise, né? Uma crise de meia-idade, talvez, né? Onde ele estava se questionando, né, Valéria? Eu acho que aqui tem o grande aprendizado, porque eu acho que vale lembrar, né? Nós não somos críticos de filme, de séries, de nada. O que a gente quer trazer aqui são dicas de como você olha filmes, né, séries, e pode trazer aprendizados interessantes. Mas ele mostra aquele momento que tem a ver também com a vida profissional. Em alguns momentos você questiona, né? Se você fez a escolha certa, se o que você está fazendo de fato traduz, né, o seu propósito de vida, e até questionando o seu próprio propósito, né? Então ele, como um piloto, né, foi a vida inteira, né, piloto e tal, e ele em algum momento teve que abandonar isso, né, deixou para poder atender, né, aos compromissos da coroa. Ele neste momento ele começa a se questionar quando ele olha, né, os americanos chegando na Lua, né? A Apolo, nesse episódio mostra, né, todo o evento da chegada do homem à Lua, e ele fica com uma certa até invejinha, né? Ele fala: puxa, é o sonho da minha vida. Eu gostaria de ter uma A grande aventura como aventura, né? essa, né? Algo que fosse grande, grandioso, que mostrasse o meu valor. Então ele começa a entrar quase numa uma pseudo-obsessão, né, pelo assunto, como se fosse o assunto que tivesse mais a ver ali com a vontade dele, né, de atingir algo diferente. E aí começam a seguir vários outros acontecimentos, né, Serginho? Na verdade, eu achei interessante como o comportamento dele estava, né, ele estava irritado, ele estava outra reclamando de absolutamente tudo. Imagina a vida que ele estava levando, né? Por isso que a gente às vezes acha, né, que a pessoa trabalha numa grande empresa, que ela está na vitrine. Ah, claro que ele está bem, é óbvio. Imagina com aquele salário, né? Nesse comentário que a gente faz em geral, e se você que está assistindo a gente aí não dá uma sempre olhada e pensa nisso, e muitas vezes por trás a vida é diferente, não corre assim. E aí até que surge a questão de chega um novo pároco, um decano, que eles chamam de decano, ele pede para trocar, e aí ele começa a tratar mal, né, Roberto? Acho que o Roberto pode falar mais. E aí ele Porque a acha que proposta não do quer discutir. decano, né, era uma proposta de mergulho, de autoconhecimento, e ele meio ridicularizou aquela experiência, porque ele achou legal, é algo
material, é chegar na É. Lua, é pilotar, né? E ele estava ali numa roda de discussão para discutir Evolução questões espiritual, existenciais, É. né, existencial, Roberto? Ele isso. tinha uma visão muito sinestésica, né? Que a realização é você apresentar alguma coisa tangível, né? E a ideia do decano era exatamente discutir e criar e gerar um desenvolvimento pessoal através de reflexões, coisa que ele estava a milhares de quilômetros de distância, né? Porque a única reflexão que ele estava tendo naquele momento é que ele não estava realizando a mesma coisa que os astronautas fizeram, né? Naquele desafio enorme de sair da Terra e ir para o espaço, né? Então ele começou a criticar exatamente esse. O decano propôs usar um dos prédios, né, para fazer essa reflexão com outros padres e aí convidou o Philip para ir e ele começou a criticar, dizendo que era loucura ficar pensando, discutindo, elucubrando, enquanto as pessoas reais que entregam, né, que têm valor, são aquelas que estão indo para a Lua, né? Mas exatamente era uma demonstração de que ele estava infeliz, né? E isso foi mudando ao longo do tempo, né, Valéria? E aí, quando ele teve a oportunidade, já pulando um pouquinho à frente, né? Quando ele teve a oportunidade de falar com os astronautas, que ele se preparou, porque ele achou que aquela conversa ia trazer para ele respostas existenciais, né? Do que de fato tem valor. E ele percebeu que, no fim das contas, aquela experiência, né, mais material, né, do episódio em si de chegar na Lua, pareceu nem para os astronautas ter esse valor todo. Ele ficou bastante desapontado ali. Eu acho que naquele momento, nesse momento onde ele percebe isso, é o momento onde ele saca que não está fora, que de repente naquele momento estava dentro as questões. E aí sim ele parte para uma busca, né, de ajuda. E o momento mais bonito é quando ele fala com o decano, que ele senta naquela roda, né, de padres e fala assim: gostaria que vocês me ajudassem, preciso de ajuda. E quantas vezes acontece isso na vida profissional, não é? Com certeza. Aonde o líder precisa de ajuda, né, Serginho? Isso é fundamental e tão difícil, é muito difícil de ver isso. Sinceramente, eu acho que eu vi pouca, dá para contar nos dedos quando eu vi alguém que realmente sentava e pedia ajuda tão claramente. Eu acho que isso já é uma evolução, né? Já é uma parte dessa caminhada, dessa jornada do autoconhecimento. É super difícil de reconhecer os erros, conseguir se enxergar que você está com comportamentos, né, muito diferentes, totalmente fora de contexto, né? Então, reconhecer isso e pedir ajuda é importante. Lembrando que o nosso amigo não podia pedir demissão, certo? Ele não tinha essa opção, né? Ele, como príncipe, tinha a carreira, ele estava vinculado a uma empresa eternamente. Imagina isso, gente, não poder ter essa alternativa. Então, foi um gesto assim de realmente ele estava no limite, ele mesmo fala, né? Ele estava além do limite dele para realmente chegar naquele grupo que ele tanto menosprezou, como a gente comentou aqui, e realmente abrir o coração do jeito que ele abriu, né? Para mim foi absolutamente surpreendente ele ter aquela atitude, né? Eu acho interessante, né, que o próprio movimento, né, de criar aquele grupo, né, de reflexão era um movimento que também ajudava outras pessoas. Ele viu que tinha sentido, sim, ter aquele grupo, né, e ele participar, né, tanto que ele ficou amigo do próprio pároco, né, para o resto da vida, né, e até porque entendeu, né, que a vida não são simplesmente entregas tangíveis, né, são reflexões e é importante encontrar o sentido das coisas. Por isso que a gente hoje nas organizações a gente fala bastante de sentido, né? Se tem sentido, o meu trabalho tem sentido, né? Os propósitos estão bem claros, né? Exatamente porque o propósito alimenta a ação, né? Não é só a ação em si, né? Tem que ter realmente alguma coisa que seja o combustível da ação. E faz parte, né, em algum momento, ou em vários, né, da carreira, você ter dúvidas, né, você ter necessidades de reflexões e de pedir ajuda também, né? Seja fazer um curso, seja buscar um mentoring, um coaching, seja pedir ajuda para o seu gestor, para o seu grupo,
né, de trabalho, para amigos, buscar ajuda, né? Porque aí você consegue passar de nível, né? Evoluir de fato. Eu acho que se ele não tivesse tido essa crise, ele não teria evoluído, inclusive enquanto apoio mesmo para a rainha, né? Dentro do papel que ele sempre exerceu, né? Ali na monarquia, né? Britânica. Eu acho que fez toda a diferença na vida dele, foi um grande aprendizado. E, gente, não dá para esquecer, né, Valério, o papel da Rainha Elizabeth nisso, Ah, né? total. Ela armou tudo. Ela armou toda essa situação. Ela foi atrás do novo pároco, do decano, né? Ela facilitou ali o E aquela processo. cena final, Valério, e o olhar dela lá, né? Ela é líder, né? Uma líder que enxerga a necessidade também do seu grupo e que, sem alarde, né? De uma maneira muito discreta, vai encontrando caminhos para ajudar no desenvolvimento, né, do seu time. Eu Pessoal, acho que profissional e ali, pessoal, né, Valério? Pessoal também, sim, né? Tudo que. sim, sem dúvida. Olha, vale Tá. a pena ver tem uma beleza, tem uma poesia, né? Eu acho que até por trás, né, desse episódio, quando fala da chegada do homem à Lua e o quanto que, né, essa chegada do homem à Lua, de certa forma, provocou um mergulho para dentro, né, interior. Muito Quem bonito. diria, né, que uma situação vai desencadear tudo isso, né? É muito interessante. O ser humano é realmente incrível. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Agradeço quem ficou até o final. Isso é muito importante para a gente. Não deixa de curtir, não deixa de dar um like se você gostou desse episódio. Isso é super importante, dá muita força para a gente. Sugira novos filmes, novos episódios, como a gente sempre fala, venha ser um dos três tons. E a gente acha super legal essa correlação, né? E estimular você a ter esse novo olhar, ter essa reflexão. E falando de mim, eu acho que eu tive a oportunidade, eu aprendi, né? Para mim foi importante. Quem sabe uma experiência também para você que tem algum significado. Então, vamos juntos, estamos juntos nessa, vamos trocando, compartilhando. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, gente. Obrigado, Tchau. Roberto e Valéria. Tchau, gente. Obrigada. Até logo. Tchau, tchau.